Fala galera, Bandeira na área e aqui no nosso canal muito Botafogo de futebol e regatas. O glorioso atual campeão brasileiro e da Libertadores volta a campo hoje às 19 horas para enfrentar a LDU no estádio Newton Santos, a nossa casa, primeiro jogo das oitavas de final da competição internacional. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, aquela análise especial pré-jogo. Eu espero, galera, que desta vez o confronto seja menos complicado. Geralmente, jogos contra a LDU são dificílimos. O Botafogo enfrentou a equipe equatoriana em 4 oportunidades, juntando 2023 e 2024. Ano retrasado, na fase de grupos da Sul-Americana, 0-0 no Rio de Janeiro, 0-0 em Quito. Ano passado, na fase de grupos da Libertadores, inclusive na estreia do técnico Arthur Jorge, derrota por 1-0 no Equador, gol muito bobo tomado logo no início da partida, mas no Newton Santos deu fogão 2-1, tentos marcados por Hugo e Júnior Santos. Hoje deveremos ter estádio lotado, mosaico lindíssimo em movimento. Se você for para o setor leste inferior, para o setor leste superior, tente entrar cedo. Eu sei que é muito difícil. 19 horas, Rio de Janeiro, meio de semana, horário complicadíssimo. Tendo como entrar cedo, entre. Você vai contribuir muito com a festa. Mas é claro que não tem como cobrar isso de todo mundo. É um dia difícil na semana, com um horário muito complicado, como eu já disse. O time em campo precisa resolver também, mas com paciência. Não adianta acreditar que vai fazer o segundo gol antes de fazer o primeiro. É um jogo para circular a bola de lado a lado, encontrar o melhor espaço, o melhor caminho, com calma. E os jogadores vão precisar ter tranquilidade, a torcida também. Sem querer ensinar alguém a torcer aqui, tem toda a tensão de um jogo de Libertadores, mas o time do Botafogo é cascudo. Temos alguns campeões do ano passado no elenco e temos jogadores que chegaram com experiência. O Danilo, por exemplo, já ganhou a competição, outros já ganharam outros títulos, então é um jogo para ter muita calma. O Botafogo não vai garantir a classificação nos primeiros 5 minutos, creio eu, mas temos 2 jogos e as quartas de final estão ali na frente. O Botafogo precisa trabalhar muito bem hoje e também na semana que vem. Logicamente, se o Fogão conseguir construir uma vantagem interessantíssima para a semana que vem, maravilha, porque o jogo da volta é na altitude e a LDU, historicamente, sabe usar muito bem a altura lá de Quito a favor da equipe. Mas o Botafogo não pode pensar nisso agora, tem que pensar no jogo de hoje. Treinado por Thiago Nunes, o time equatoriano deverá vir com 3 zagueiros. Galera, até lá no campeonato local, a LDU muitas vezes joga num 3-1-4-2, num 3-4-3, num 3-5-2, varia bastante. Com o Adel, zagueiro haitiano, que nós já enfrentamos em algumas oportunidades, comandando a defesa, o trio de zagueiros. Então, no meio-campo, a LDU também tem jogadores experientes. Do meio para frente, o Alvarado dá aquela qualidade ao time, em alguns momentos vindo de fora para dentro, em outros momentos fazendo o papel de segundo atacante. Então, 3-1-4-2, 3-5-2, 3-4-3. Quando uma equipe joga com 3 zagueiros, eventualmente no 3-4-3, e vem enfrentar o Botafogo, geralmente, estudando, eu encontro um espaço entre a linha de 3 zagueiros e a linha do meio-campo. E o Botafogo pode aproveitar. Já cansei de chamar atenção aqui no canal para esses buracos que aparecem contra times que jogam no 3-4-3, mas a LDU muitas vezes coloca um jogador entre essas 2 linhas fazendo o tal do 3-1-4-2. O Thiago Nunes usa algum atleta, pode ser o Grueso, pode ser o Vidjamil, à frente dos 3 zagueiros e atrás dessa linha de 4 meio-campistas. A LDU, galera, gosta de sair pelos lados do campo. O Botafogo vai ter que ter muito cuidado com os cruzamentos. Felizmente, o Arce, centroavante qualificado da equipe equatoriana, agora ex-centroavante qualificado da equipe equatoriana, saiu, não joga. O Estrada ainda não vive um grande momento. Pode incomodar se for titular. Precisaremos ficar atentos com jogadores como o Alvarado criando, o Estrada, como o próprio veterano Azul Garay, que do meio para frente é criativo também. Então é claro que o Botafogo precisa observar jogadores qualificados do adversário.
atenção aos lados do campo e a essas movimentações do Alvarado, de fora para dentro, muitas vezes só por dentro mesmo, buscando passes e até finalizações. Quem chuta bem de fora também, o Cornejo, meio-campista também de qualidade. Não sei qual vai ser o time titular do Thiago Nunes. Há a possibilidade dele escalar 3 volantes, há a possibilidade dele jogar no 3-1-4-2 ou no 3-5-2. Eu ia falar 3-4-3, acho mais difícil. Pessoal, seguinte, com 3 zagueiros, em todos os momentos sem bola, a LDU deverá ficar com uma linha de 5. Os alas devem descer. Então entra a paciência que o Botafogo vai ter que ter. Não tem muito jeito. É claro que se eles derem mole o Botafogo retomar a bola no campo ofensivo e conseguir sair em transição rápida com vantagem numérica, o Fogão pode aproveitar, porque é uma característica do nosso time. Temos isso como uma das nossas forças. Mas o Botafogo também tem qualidade para circular de lado a lado. Então hoje o jogo pode se apresentar de uma forma interessante para o Fogão se conseguirmos circular a bola, trazer a pelota de fora para dentro, buscando finalizações na entrada da área. Isso pode acontecer. Circular a bola da esquerda para a direita, aí traz a bola da direita para dentro, alguém aparece livre, um Savarino, um Montoro, buscando a finalização da entrada da área. E outro ponto que pode ser muito importante, a utilização do Arthur Cabral como pivô de fato, com o Botafogo tentando encontrar os espaços e quando estiver tudo bloqueado, a utilização do nosso centroavante como pivô, com um passe para ele prender a bola e devolver no tempo certinho para alguém chegar de frente finalizando. Assim a LDU tem problemas. Repito, o jogo é dinâmico, o Botafogo pode fazer gol em transição, pode fazer gol com bola aérea. Aliás, circulando essa bola, abrindo bem o jogo e cruzando realmente, o Botafogo pode encontrar espaços para cabecear contra o time equatoriano, mas trazendo essa bola de fora para dentro e também utilizando o pivô do Arthur Cabral, o Fogão poderá ser muito feliz na noite de hoje no Newton Santos. Só que circulação de bola, espaço para meter o passe no pivô, muitas vezes demanda tempo, demanda tranquilidade por parte dos jogadores e inventividade também por parte do Fogão na zona ofensiva. O Glorioso, que poderá ir a campo com John ou Neto no gol, Vitinho na lateral direita, Alexander Barbosa e David Ricardo no miolo de zaga, 2 atletas que atuam primordialmente com a perna esquerda, então muita atenção na saída de bola, muita atenção também com o corpo perfilado na hora da marcação. O Botafogo que deverá ter Alex Telles na lateral esquerda. John, Vitinho, Alexander Barbosa, David Ricardo e Alex Telles, acredito muito em Danilo, Marlon Freitas, Savarino mais adiantado, pela direita Arthur como centroavante, Arthur Cabral e Álvaro Montoro vindo da esquerda para dentro. Nós temos jogadores criativos, jogadores qualificados. O Botafogo pode sim manipular as linhas do adversário e encontrar espaços para as finalizações. Aí precisa ser efetivo. Tem que fazer o gol. Eu sei que qualquer vantagem é vantagem, mas o Botafogo vai enfrentar a LDU na semana que vem na altitude. Então toda possibilidade precisa ser aproveitada. Ontem no primeiro tempo, trazendo um exemplo que aconteceu pertinho do Newton Santos, o Flamengo foi muito bem contra o Internacional, mas fez um gol na bola aérea, com o Bruno Henrique. 1-0. Não conseguiu finalizar mais com tanto perigo. Cansou no segundo tempo, alguns jogadores chegando, um time também em formação e o Inter melhorou na partida. Não chegou a ameaçar para empatar, mas no fim das contas, tá 1-0 para o Flamengo, confronto aberto, porque quando duas equipes grandes se enfrentam e na semana seguinte uma tem a possibilidade de jogar em casa com o apoio da torcida, estando na desvantagem de apenas um gol, a possibilidade é real. Então o confronto está aberto, Libertadores é muito difícil. Nós vimos ano passado. Se o Botafogo tiver como fazer uma grande vantagem hoje, que faça. Se não conseguir, que faça uma vantagem, porque na Libertadores qualquer gol a mais é importante, galera. E falando ainda em competição de mata-mata, ontem a CBF divulgou as datas e horários dos jogos das quartas de final da Copa do Brasil. O Fogão joga a primeira fora de casa contra o Vasco da Gama em São Januário, numa quarta-feira,
27 de agosto, às 21h30. O jogo da volta numa quinta-feira, 11 de setembro, no Newton Santos, também às 21h30. Então, Vasco e Botafogo, primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil, em São Januário, quarta-feira, 27 de agosto, 21h30. Botafogo e Vasco, segundo jogo das quartas de final da Copa do Brasil, quinta-feira, 11 de setembro, também 21h30, no Newton. Beleza, galera? Foco total no jogo de hoje. Botafogo e LDU, vamos pra cima, o Fogão precisa vencer. Estamos muito juntos, todo mundo se inscrevendo por aqui, deixando o like, ativando o sininho. Vamos passar logo dos 60 mil inscritos, depois vamos muito além, pois o glorioso é gigante. Valeu, fui, fogo!